E aparece aqui pela primeira vez na figura fundamental dos soviets. O que é soviet? Soviet quer dizer conselho. E aqui também que o Trotsky, que era um jovem, Trotsky nasceu em 1879 e morreu assassinado pela polícia do Estado em 1940. Então, o Trotsky aparece aqui como a grande liderança desse movimento da Revolução de 1905. O que são os soviets? O soviet é a estrutura que reúne trabalhadores, camponeses, soldados, marinheiros, etc., numa estrutura de poder paralela ao poder formal. É o novo, é o contra-poder operário contra o poder formal da população. A criação dos soviets, que se dá em 1905, é a grande invenção revolucionária da Revolução de 1905, uma invenção decisiva. Essa é a ideia, porque a ideia da construção de um poder absolutamente de baixo para cima, que nasce do próprio movimento, e que tem toda essa característica daquele poder da comuna que eu falei aqui antes, quando eu falei da comuna. Na verdade, os soviets é uma materialização da ideia da comuna, né, no contexto da Revolução Russa de 1905. A Revolução durou o ano todo, de 1905, início de 1906. Ao final, as grandes conquistas, as grandes propostas, etc., não ocorrem, a Revolução é derrotada, o Trotsky foi preso, o Lenin foi preso, outros já saíram do país, enfim. É o momento, ao final da Revolução, nós temos uma baixa, um processo de refluxo revolucionário. Né? O movimento operário entra em refluxo. E vai ficar assim muito tempo. Aí, de novo, a história continua sendo história, né? E aí acontece a Primeira Guerra Mundial, né? De 1914 a 18. Essa guerra, que reuniu todos os países da Europa e os Estados Unidos entraram, o Japão também, grande parte do mundo se envolveu aqui na guerra. Até o Brasil, né? O Brasil mandou um navio em 1918 para a guerra. Quando chegou lá, a guerra já tinha acabado. Mas aconteceu uma coisa importante. Quando o navio voltou, eles trouxeram um sujeito doente, de febre, chamada peste, ou gripe espanhola, você pode chamar o nome que quiser. Esse camarada que voltou, esse navio que voltou, trouxe a gripe espanhola no Brasil, matou gente feita já. Mas a guerra de 14 e 18, uma guerra que a Rússia era aliada da Inglaterra, mais a França, versus a Alemanha, mais Áustria, mais Bulgária e mais Turquia. Então era isso aqui: Alemanha, Áustria, Bulgária e Turquia versus o resto do mundo, né? E aí, no final da guerra, todo mundo sabe, a Rússia, etc. A Rússia, particularmente, né, vai ganhar a guerra, teoricamente. Ela estava do lado vencedor, mas antes de terminar a guerra, a Rússia estava literalmente arrasada, destruída. O país foi destruído durante a Primeira Guerra Mundial. E é nesse contexto de destruição que acontece as revoluções de fevereiro, que são duas revoluções, uma de fevereiro e outra de outubro. Não dá para pensar a Revolução de 1905 sem pensar na guerra com o Japão, não dá para pensar a Revolução de 17 sem pensar no contexto da guerra imperialista, 14 e 18. Em fevereiro, o
governo czarista cai, o czar abdica e cria-se um governo liderado por um sujeito chamado Kerensky, que era um partido chamado Cadete. O governo que se instala aqui em fevereiro é um governo que tem as seguintes forças. O Partido Cadete é o partido da burguesia liberal. O Partido Social Revolucionário, que é o populista, e uma fração dos mencheviques, que participam do governo de fevereiro. Ao mesmo tempo que tem isso aqui, os soviets são reconstituídos. E cria-se aquilo que a história chama de dualidade de poderes. O que é a dualidade de poderes? De um lado, o governo provisório, Kerensky, lá, os príncipes aí nas plantas e tal. De um lado e do outro lado, os soviets. É um duplo poder, um poder que disputa efetivamente a condução do país. Em abril de 17, ele volta para a Rússia. Estava fora, tinha sido expulso, exilado e tal, e volta no dia 3 de abril de 1917. E no dia 4 de abril, no dia seguinte à volta dele, ele reúne um comitê central do partido e defende aquilo que foi conhecido como teses de abril. O que são as teses de abril? É um conjunto de teses que, em última instância, dizem o seguinte: a revolução deve ser, a partir desse momento, entendido como uma revolução socialista. E os bolcheviques devem criar soluções para que isso ocorra. E a palavra de ordem é isso aqui, é todo o poder aos soviets. Romper a dualidade de poderes pela consolidação do poder dos soviets. Esse é o sentido da definição do Lenin. Até então, o partido bolchevique estava numa linha de tentar acomodar com esse governo, no sentido de que a Revolução Democrática Burguesa, então, nós vamos apoiar as medidas democráticas burguesas, a Rússia vai se transformar num país capitalista e depois a gente faz a Revolução Socialista. Depois, o Lenin disse: não, vamos fazer agora. E aqui, ao fazer isso, ele está concordando com as teses que o Trotsky defendia desde essa época aqui, que é a ideia da revolução permanente. O que é a revolução permanente? Você combinar no mesmo movimento tarefas democráticas e tarefas socialistas. É estabelecer, na verdade, um processo de síntese das dimensões democráticas e socialistas do mesmo movimento revolucionário. Uma coisa mais ou menos óbvia, que é o seguinte: se são os trabalhadores que vão fazer a revolução, e são eles que estão fazendo, por que eles vão parar no meio do caminho? Né? Por que eles só vão fazer uma revolução democrática se eu que tenho o poder? Se são os soviets que têm o poder. Então a ideia aqui é o seguinte: se a revolução é feita pelos trabalhadores, então o caráter dessa revolução é definido por eles, os seus interesses de classe.